Hoje a gente abre a nossa série de seminários, que deve se estender até o mês de julho, né? E nós teremos as apresentações tanto dos nossos alunos de pós-graduação matriculados, né, nessa disciplina, e também convidados externos ou, né, convidados do programa de pós-graduação em Química, que vão apresentar, então, palestras relacionadas às suas linhas de pesquisa. Hoje é um prazer ter conosco o professor Carlos Sorge, o colega mais recém-contratado, né, do Departamento de Química. O Carlos foi contratado em meados do ano passado, e infelizmente, né, durante o período de pandemia, não tivemos muito contato presencial. Eu e ele ainda temos, né, um pouco de contato, nossos escritórios são próximos, a gente ainda tem se encontrado, mas eu sei, né, que os estudantes, em geral, não tiveram ainda muito contato com o professor, mas em breve, né, vocês terão. Vou apresentar brevemente o professor Carlos. Ele foi aluno, né, de graduação, bacharelado, licenciatura em Química, do Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia. Dizem, né, que o bom filho a casa torna, né, então, hoje ele retorna como docente ao nosso departamento. O professor Carlos fez doutorado, né, direto pela Faculdade de Medicina, fez um pós-doutorado na França, na Universidade de Orleans, fez um outro pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, com o período sanduíche na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O professor Carlos, antes, né, de ser docente do Departamento de Química, era contratado como especialista na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e ele tem uma vasta, né, experiência na área de imunologia. Os trabalhos dele, né, principalmente relacionados ao vírus SARS-CoV-2, foram destaque, inclusive na imprensa, né, no ano passado e durante esse ano, então a gente agradece antecipadamente também o trabalho do professor Sorge aí, né, na frente, na linha de frente da pandemia, né, nos ajudando. E, né, vou deixar agora o professor Carlos falar um pouquinho. Carlos, desculpe se eu, né, me equivoquei na apresentação, mas a verdade é que é uma honra ter você aqui hoje com a gente. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, obrigado a todos pela presença na sala, né? E eu tenho algumas coisas para complementar, Ana, porque algumas vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né, com o meu currículo, falam assim, mas ele é químico, ele sabe imunologia, né? Então, para ajudar a completar esse processo, né, porque existe uma ponte entre eu ser químico e eu ser imunologista, e no meio está a bioquímica aí, né? Então, a bioquímica é essa ponte, né, que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? E para ajudar ainda mais, né, no meu argumento, né, eu conheço outro químico que é imunologista muito importante, que é o Pasteur, né? Então, o Pasteur é o pai da imunologia, ele era químico, né? Então, talvez não é uma coisa tão difícil, né? Imaginar que os químicos possam atuar em áreas correlatas, até mesmo diferente de áreas que tem na nossa própria grade curricular, né? Mas eu acho que hoje em dia nós trabalhamos sempre com multidisciplinas, né? E o conhecimento que eu trago da química para a imunologia hoje em dia faz toda a diferença. Mas se você me perguntar como eu me sinto profissionalmente e qual a área que eu atuo, eu já estou falando da área porque essa vai ser uma palestra que eu vou tentar mostrar um pouco da minha área, tentar mostrar como que eu vou inserir um pouco dentro do nosso departamento, na pós-graduação, tá? Então, para mostrar isso, eu trabalho, sabe a teoria dos conjuntos, que a gente tem 3 conjuntos e no meio tem qualidade semelhante nos 3 conjuntos? Então, um conjunto que eu trabalho é a química básica, principalmente espectrometria de massa, identificação de biomoléculas, enzimologia de produção de biomoléculas, a gente trabalha muito com regulação de enzimas. Outra parte, então, a química básica fica bem, né, no desenvolvimento da espectrometria de biomoléculas, que é algo dentro do lipidoma, né, que a gente faz, que eu vou mostrar daqui a pouco. A outra área é a área na bioquímica, que é a área de metabolismo. Então, nós temos toda uma regulação de metabolismo, aplicação desse metabolismo, descoberta de novas funções de metabólitos, e aí eu puxo a corda para o lado dos lipídios, que são metabólitos até agora negligenciados, né? Porque a maioria das pessoas pensam que lipídios
só servem para armazenamento de energia, né, na forma de gorduras, né, ou para formar as membranas, mas por isso que eu falo que são negligenciados, porque hoje em dia a gente sabe que existe mais de 45 mil espécies de lipídios diferentes, e esses lipídios cada vez mais têm funções ancoradoras de proteínas, funções reguladoras, funções hormonais, então, assim, é muito grande, né? E o terceiro conjunto é a aplicação disso tudo. E aí eu venho nessa minha história, que do pós-doc da França, do trabalho na faculdade de farmácia com um grupo forte de imunologia, e na raça eu fui aprendendo imunologia. Então a gente aplica na imunologia, a gente aplica em doenças, né? E quando a gente fala de imunologia, basicamente existe dois aspectos da imunologia. A imunologia inata, que é aquela parte de inflamação, aquela imunologia que entrou um micro-organismo em contato com o nosso corpo, a gente vai inflamar, vai ter uma dor, vai ter um inchaço, vai criar um abscesso ali. Então, isso é a unha encravada, né? Essa é a imunologia inata, a inflamação, né? E depois tem outro tipo de imunologia, que é a imunologia de longo prazo, que é aquela imunologia de memória contra doenças. Então, é aquela imunologia que está envolvida com vacinas, né? Então, são células dessa imunologia que vai criar uma memória contra uma doença, vai dar uma resposta tardia contra essa doença, né? Basicamente, o meu foco é na inflamação. Então, tem uma pegada também de farmacologia na inflamação muito importante hoje. Quem nunca tomou um anti-inflamatório, quem nunca tomou uma aspirina. Então, tudo isso tem a ver com moléculas lipídicas também envolvidas em inflamação. Então, isso que eu vou mostrar hoje na nossa palestra. Como isso casa, né? Então, se a gente for perceber no meu grupo de pesquisa, eu tenho desde alunos que são biomédicos, farmacêuticos, até alunos químicos. Por quê? Porque nós temos projetos para cada um. Eu tenho um projeto que a frente na área de imunologia é maior, então eu preciso de alunos formados em biomedicina, em farmácia, assim por diante. Como eu tenho projetos de base, que a parte química e bioquímica é muito grande, então eu preciso de alunos formados também em química, né? Então, acaba diversificando. Então, eu vou começar a projetar aqui para vocês. Só um minuto. Vamos lá de novo na apresentação. Ô, Ana Paula, está combinado, hein? Se travar ou o slide não passar, você me avisa aqui no celular, tá bom? Pode deixar, Carlos. Então, tá. Isso, está apresentando, né? Isso. Só um segundo. Tá, se você está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta para o professor antes da gente começar? Não, acho que talvez ela tenha levantado a mão sem querer. Então tá bom, Carlos, pode começar, desculpa. Então, tá bom. E aí eu fiz quando eu mandei o tema para vocês, que foi baseado na minha linha de pesquisa, depois eu fiz uma pequena adaptação para deixar ele mais próximo da química, tá? Então, o tema, abordagem da lipidoma para descrever novas funções dos lipídios em processos imunológicos, que eu acho que completa essa história que eu falei para vocês dos três campos, né? O nosso grupo que a gente está consolidando, né, ele já é formado há um certo tempo, mas nós estamos consolidando ele aqui dentro do Departamento de Química. É o GBio, tá? Dentro de breve, espero, ele vai estar aqui no segundo andar do bloco 8, bloco do tijolinho à vista aqui, né? E o foco nosso é biotecnologia e imunoquímica de lipídios mesmo. Bom, então, é isso que eu vou entrar. Vou tentar passar para vocês o máximo de conceitos nessas três áreas e tentar correlacionar. Mas, primeiro, a grande estrela do meu grupo, da minha linha de pesquisa, são os lipídios, tá? E é o que eu já comecei a falar para vocês. A gente pensa que lipídio é o óleo de girassol, o óleo de cozinha, o óleo do peixe, né? O ômega 3, que toma que é bom para a saúde, mas ninguém sabe por quê, né? E a gente pensa que o lipídio é quando você tem uma ingestão calórica muito grande, você acaba adquirindo um pouco de lipídio nos seus adipócitos, né? Porque tem uma mudança do metabolismo ali para o armazenamento. E isso tudo são as funções. Então, a função mais clássica do lipídio é armazenamento de energia e a função aqui
basicamente de formação de membranas, que é muito importante para as funções das células, né? Então, em Bioquímica 1, por exemplo, no final do curso, a gente vê bastante coisa sobre membranas, né? E as proteínas e tal. Mas eu vou um pouco além hoje na palestra para vocês terem um outro olhar sobre lipídios, tá? Quando a gente fala de diversidade de lipídios, principalmente os lipídios que estão relacionados com a membrana, nós lembramos de algumas classes que são assim, porque lipídios, o que a maioria conhece são os ácidos graxos livres, tá? Então tem essa diversidade que a gente chama de ômega 6, ômega 3, ômega 9, são ácidos graxos que não são tão complexos, são ácidos graxos livres que podem ser saturados, ou seja, só com ligações simples, ou podem ser insaturados, quando entram com duplas ligações. E aí a classe varia muito e a função varia muito. Mas nós temos outros lipídios que são mais complexos e possuem esses ácidos graxos ancorados neles, como os glicerofosfolipídios de membrana, tá? É uma classe grande de glicerofosfolipídio. A molécula ela tem 2 ácidos graxos ancorados, tem um glicerol e um grupo polar, né? E aí pode ser dividido em fosfatidilcolina, fosfatidiletolamina, fosfatidilserina, fosfatidilnositol, glicerol. E esses caras aqui, esses ácidos graxos, são os principais componentes das membranas. Depois desses ácidos graxos, nós temos os esfingolipídios. Os esfingolipídios, agora, é um derivado, podemos dizer, um primo dos glicerofosfolipídios, porque eles têm uma base esfingoide aqui, com um grupo polar também, mas agora ele só tem a mudança de um ácido graxo, só tem o ancoramento de um ácido graxo. E esses esfingolipídios podem ser divididos ainda em subfamílias, como esfingomielinas, ceramidas, galactoceramidas ou exoceramidas, tá? E esfingosinas, tá? Então é uma classe muito grande. Isso daqui está muito relacionado também com membrana, mas também está relacionado com colesterol, partículas de colesterol, e também tem muitas funções biológicas. Falando nele, então, a gente pode falar dos esteroides, que são os colesteróis, né? Além dos colesteróis, existe também toda uma cadeia de hormônios esteroidais que são derivados desses lipídios, que podem ser, por exemplo, androsterona, testosterona, então hormônios sexuais, outros hormônios também inflamatórios ou anti-inflamatórios, como, por exemplo, corticoides, né? Cortisona, corticosterona, né? Então, eles acabam sendo uma família muito grande, além dos ácidos graxos livres, é uma família muito grande. Por isso que eu falei para vocês que hoje em dia é conhecido mais de 45 mil tipos de lipídios, tá? Vocês viram que, ao contrário de proteínas, os lipídios, eles não são, como que eu posso dizer, não são polímeros, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de proteínas, nós temos 20 aminoácidos possíveis que vão intercalando e formando uma proteína, desde aquela estrutura primária até chegar naquela estrutura terciária, que aí tem a função biológica. Agora, os lipídios não. Então, eles não são polímeros, eles são compostos diferentes um do outro, tá? Então, por isso que é tão desafiador trabalhar com lipídios e identificar as espécies deles. Aí que os químicos entram de braçada nessa história. E por que é importante ter tanta diversidade de lipídios, né? Porque os lipídios podem participar de processos de recrutamento de proteínas e ancoragem, principalmente proteínas de sinalização, tá? Então, essas proteínas não vão para qualquer lugar na membrana, elas têm o ponto exato de ancorar. Então, aqueles lipídios, aquele tipo de lipídio, classe de lipídio que está naquele local, vai ajudar nessa ancoragem. Se você tiver uma defasagem ou se você não tiver aquele lipídio, provavelmente vai ter um problema nesse tipo de sinalização ou função ou atividade dessa proteína. Além disso, eles conseguem, dependendo do lipídio, conseguem fazer esse tipo de curvatura na membrana. Então, tipo de curvatura ou tipo de dobras nas membranas são importantes para as células, para soltar vesículas, são importantes para processos de fagocitose, que é incorporar um patógeno dentro da célula, tá? E também, esses lipídios são importantes para as funções de proteínas transmembranas, né? Então, nós temos proteínas que funcionam como canais iônicos, né? Como bombas ATPases, e essas proteínas, elas são importantes,
que, que tem essa porção que fica para fora da célula e a porção de dentro da célula para fazer uma sinalização correta. E para ela colocar a porção para fora e a porção de dentro, ela precisa de todo um aparato de lipídios aqui. Tá? Então, se a gente consegue entender a composição desses lipídios, a formação, o metabolismo e para que ele é importante naquele sistema biológico, então a gente começa a ter uma ideia geral de como o lipídio é importante, assim como outras biomoléculas que estão envolvidas em doenças. Então, esse processo, ele acaba sendo estabelecido farmacologicamente por um mecanismo chamado MLT, ou também como terapia de lipídios de membrana. Quando a gente trata qualquer doença hoje em dia, na quimioterapia convencional, nós temos praticamente dois alvos. Geralmente o fármaco ele vai inibir uma enzima ou uma proteína dentro da célula, e por essa inibição ele vai mudar o metabolismo, vai mudar o processo de sinalização e vai mudar a expressão gênica daquela célula. Então, assim, ele inibe ou ele induz a um processo que está disfuncional, né, que está relacionado com a doença. Mas o problema é que a maioria dos quimioterápicos que fazem isso tem muitos efeitos colaterais, porque você coloca um alvo numa proteína que é importante em um certo órgão, mas que ela pode ser danosa em outro órgão. Então, quando você elege esse alvo, você acaba tendo efeitos colaterais. Nos lipídios, a gente pode ver que cada vez mais tem informações mostrando que os lipídios são mais específicos para aquele processo. Então, a terapia de lipídios de membrana, ela visa o quê? Modificar a membrana que foi identificada, né, que está relacionada com uma doença, modificar ou enriquecer essa membrana com algum composto, que a partir daí ele vai causar um funcionamento diferente dessas proteínas ancoradas ou da sinalização celular, e assim vai levar também a expressão, a atividades enzimáticas diferenciadas, expressões de proteínas de sinalização diferenciada e também na expressão gênica. Então, o que acontece aqui? Nós temos dois modos, e esse modo novo de terapia de lipídios é muito importante para novos alvos e novo tipo de tratamento, tá? Mas só vai conseguir aplicar uma terapia, nós só vamos conseguir aplicar uma terapia de lipídios a partir do momento que a gente conseguir identificar as funções dos lipídios e conseguir identificar o painel de lipídios. Então, a gente começa a entrar no que a gente chama hoje de medicina personalizada, tá? Então, já existe trabalhos tentando fazer isso, tá? E todos eles precisam da lipidoma, né? Mas o que a gente sabe hoje em dia é que existe mudanças em fosfolipídios de membrana, em colesterol, por exemplo, em doenças cardiovasculares, como, por exemplo, na hipertensão. Então, isso já foi descrito também. Outro caso importante são mudanças em fosfolipídios de membrana, né? E a atuação de algumas proteínas durante o câncer, o desenvolvimento do câncer, tá? E também nós sabemos que existem mudanças em composição de lipídicos e funções desses lipídios em patologias respiratórias. Então, o meu processo de pesquisa até hoje foi muito voltado para patologias respiratórias, patologias pulmonares, né? Então, eu tenho um foco bem grande dentro da parte de imunologia pulmonar, né? E aí que vem, então, essa entrada, né, do advento dos químicos nessa área, que vem trazendo a lipidômica, né, para o nosso dia a dia. Se a gente for pensar nos ômicos, nos dados ômicos que existem, né, então nós podemos ver que há 20 anos atrás começamos a ter a genômica, né, e a genômica veio com o propósito de sequenciar o DNA humano, né, e assim por diante. O que é a genômica? É mostrar o DNA inteiro, né, mostrar todos os genes que um ser, um organismo tem, né. Só que aí não foi... Eles achavam que ia responder tudo com a genômica, né? Só que eles perceberam que não conseguiam responder tudo com a genômica. Por quê? Porque alguns genes não funcionavam do jeito que eles pensavam. Então aí começou a surgir quem? A transcriptoma. Que a transcriptoma tentou buscar não a expressão, a determinação dos genes, mas sim o que era transcrito, os RNAs que eram transcritos, né?
E aí, a partir da transcriptoma, surgiu, então, já que eu tenho um RNA, ele está virando proteína, qual proteína tá no sistema biológico, né? Qual que está mais expressa ou menos expressa? Aí surgiu a proteômica. Então, a proteômica entrou para tentar mostrar como que era a regulação de proteínas em uma determinada doença ou um determinado mecanismo biológico, né? Só que as proteínas, muitas delas são enzimas, né? E começou a perceber que, dependendo da proteína, se não tivesse a função adequada, você não tinha a função, o metabolismo e a função daquela célula não era preservada. Então, entraram no metaboloma, que é o metaboloma, é o final dessa história, que você analisa o metabólito final, independente do genoma, do transcriptoma e do proteoma, né? Só que aí perceberam que o metaboloma era muito grande, né? O metaboloma era muito complexo, e algumas moléculas desse metaboloma exigiam uma própria ciência para elas, porque não era fácil colocar tudo na mesma caixa. Então foi aí que nasceu o glicoma, e eu acho que nós vamos ter uma palestra sobre isso de uma aluna. Eu vi o tema do glicoma aí nos nossos seminários, né? E depois nasceu também o lipidoma. E é isso que eu trabalho, com lipidoma. Esse overview, né? Então, como que a gente trabalha? Como que a gente estuda isso, né? Como que eu posso ver a função de um lipídio num sistema, né? Então, esse trabalho aqui foi de duas alunas minhas, essas duas alunas de mestrado, né? Elas são gêmeas, idênticas, uma chama Luma e outra chama Luana, né? E elas trabalharam em dois projetos paralelos durante o mestrado, mas com a mesma característica de molécula, né? Que são os lipídios do líquido surfactante, né? E a nossa pergunta aqui era se, já que a gente propõe lipídios de membrana, e a gente sabe que tem lipídios no líquido surfactante, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a nossa pergunta era, será que os lipídios do líquido surfactante podem ser usados, ou eles são alvos de uma terapia de lipídio de membrana na inflamação pulmonar, né? Então, como que é isso? Onde fica esse líquido surfactante? Então, aí vocês começam já a entender desde aqui, porque eu me envolvi também com o Covid, né? Então, olha só, no pulmão, nós temos os brônquios e os bronquíolos, né? Nesses bronquíolos, todos os bronquíolos têm, banhado, né, por esse líquido surfactante, que na verdade é um líquido mesmo, é um líquido, só que esse líquido tem uma camada de lipídios, tá? E para que serve isso, então, essa camada de lipídios? Os nossos bronquíolos são como se fossem bexigas de ar, tá? Então eles não podem colapsar, senão eles não conseguem fazer a troca de ar, não conseguem fazer a movimentação da respiração. Então esse líquido surfactante, quando o bronquíolo está aberto, ó, eles têm a função de manter esse bronquíolo estável. E quando ele está na expiração, né, o bronquíolo está contraído, esse líquido surfactante tem essa função também de manter ele estável na contração, ou seja, não colapsando, tá? E só que ele não é só feito de lipídios e água, esse líquido surfactante, né? Ele é feito nessa parte que tem água, aqui existem outras proteínas que têm muitas funções também imunológicas, tá? Então é como se fosse uma barreira também que o próprio pulmão tem de conseguir combater infecções, né? E também tem essa parte aqui, o tensoativo, que é onde entra alguns fosfolipídios, né? Então, localizar o líquido surfactante, eu vou descrever para vocês como que é esse líquido surfactante. Esse tensoativo, principalmente, são fosfatidilcolinas, que é chamada de DPPC. 41% do líquido surfactante é dessas fosfatidilcolinas. E depois nós temos no líquido surfactante, 8% do líquido surfactante são proteínas, que eu falei para vocês. Então, no geral, o que sobra do líquido surfactante, 92% da composição, são de lipídios, né? E aí nós temos lipídios insaturados, os DPPC, nós temos os fosfatidilglicerol, né, colesterol, né? Então, nós temos várias classes aqui de lipídios, né? Só que o principal lipídio, né, a gente vai acabar achando aqui que é fosfatidilcolina, tá vendo? Então, a gente chama de fosfatidilcolina palmitoil e oleico, né? E é ela que é responsável por fazer essa monocamada aqui, ó. Ela faz essa parte de tensoativo, né?
Só que esse fosfolipídio aqui, ele é muito reagente com ozônio. E aí a pessoa vai falar assim para mim, mas professor, por que que tem a ver então o ozônio com o pulmão? Porque quando nós estamos em um ambiente poluído, acho que a professora Lúcia sabe melhor isso do que eu, né? Então, quando a gente está num ambiente poluído, nós temos o ozônio aqui perto de nós, não está lá na estratosfera, está aqui abaixo. E esse ozônio vai causar ele causa a quebra, uma reação nessa dupla ligação aqui, então ele faz a quebra desse lipídio natural e transforma nele num lipídio oxidado, que ele chama, que é PA do PC. E esse lipídio oxidado aqui é um dos responsáveis por criar uma asma por exposição a esse ozônio atmosférico que está ligado com a poluição, né? E eu também vejo umas fake news aí que tem gente usando ozônio para o Covid para diminuir a inflamação. Eu falo, opa, parece que não é bem assim, não. É que o ozônio não é tão bonzinho assim. Bom, mas o que acontece, então? Quando eu tenho essa monocamada aqui de lipídios e ele sofre essa reação com ozônio em baixa quantidades, olha só, ele fica mais solúvel, esse lipídio. Então, ele quebra essa monocamada de tensoativo e esse lipídio fica mais solúvel. Durante o meu pós-doc lá na Universidade de Colorado, nós fizemos o pessoal, eu participei, mas não como autoria, né? Eu participei mais na observação desse trabalho na mesma época, e o pessoal fez o lipidoma de lavados broncoalveolares de pessoas que moravam em cidades grandes, né? Que estavam expostas à poluição. E aí eles viram que o principal componente oxidativo, oxidado, né, fosfolipídio oxidado, era esse daqui chamado PC, palmitoil 9-aldo. Então a gente chama ele de PC-aldo-PC. E esse cara aqui, esse composto, a abundância dele era de 100%, ou seja, ele era majoritário, né? Então, além disso, né, além disso, do líquido surfactante, desses fosfolipídios, nós temos nos nossos alvéolos umas células chamadas de macrófagos alveolares, que são células sentinelas. E essas células sentinelas, elas estão a todo momento banhadas por esse líquido surfactante, tá? Mas essas células aqui são as responsáveis por fazer a nossa defesa no exato momento que tem uma bactéria no pulmão, no exato momento que tem uma partícula estranha, um vírus estranho, tá? Só que esse macrófago alveolar aqui é um mistério na imunologia. Por que é um mistério? Porque ele é diferente de outros macrófagos do corpo. E ele é mais, como que eu posso dizer? Ele é mais inflamado, ele é mais irritadinho, sabe? E ele provém de um mesmo. Nós temos os macrófagos, são células do sistema imune que geralmente provêm da medula óssea. Só que os macrófagos residentes teciduais, como o de pulmão, ele vem desde do embrião, tá? Então, existe já estudos que provaram que ele vem do fígado fetal, ele é produzido no fígado fetal e vai para o pulmão. E esses macrófagos são diferentes de outros macrófagos, e todo mundo buscava entender por que esses macrófagos são diferentes, né? Porque eles têm uma atuação completamente diferente de outros macrófagos de outros órgãos. E a nossa busca foi, será que esse líquido surfactante está fazendo algum efeito nesse microambiente pulmonar para gerar um macrófago diferenciado, né? Então, essa foi o trabalho das meninas, né? Então, o que nós fizemos? In vitro, nós colocamos macrófagos pulmonares e tratamos com o composto não oxidado, com fosfolipídio não oxidado e com fosfolipídio oxidado. E desafiamos eles contra a inflamação. E analisamos quais eram os componentes inflamatórios que eram produzidos. Isso é muito comum, esses componentes causam vários danos, que também a gente vai ver lá na COVID, que ele está presente, tá? Bom, a nossa surpresa foi que quando nós colocamos só esses compostos, né? Quando a gente colocou esses compostos inflamatórios, esse composto, o oxidado, ele não induziu inflamação sozinho, tá? Então, isso daqui são barras de produtos inflamatórios. A não ser aqui, ó, isso daqui é uma molécula, uma proteína, que atrai neutrófilo para dentro do pulmão. A não ser por essa daqui, o resto dos outros componentes inflamatórios não foi induzido por esse componente oxidativo, que é dito como inflamatório, né? Mas aí que nós vimos que se eu fizesse um tratamento dessas células, primeiro, com esse componente, que não era teoricamente tão inflamatório naturalmente, mas depois desafiasse
com LPS, que é uma parte da parede de uma bactéria, a inflamação subia lá em cima. Ó. Todos os componentes inflamatórios subiam. Então, mostrava que esse macrófago, ele sofria um efeito, e esse efeito era na composição dele, na estrutura do macrófago, e deixava ele preparado para ter uma maior inflamação quando tivesse em contato com uma bactéria. E a gente foi buscar, por que isso acontecia, fazendo esses tratamentos com esses fosfolipídios, não oxidado. E nós vimos que ele aumentava, que esses lipídios eram capazes de aumentar a expressão gênica de receptores inflamatórios, como do tipo Toll-like receptor, que são receptores importantes para enxergar a presença de bactérias no organismo. E como isso era feito, nós chegamos então que isso era feito por um mecanismo de epigenética, que eu não vou falar sobre epigenética para vocês, só vou citar isso, se alguém tiver interesse, ir atrás, mas sabe, ó, o professor Sorge citou um dia de epigenética, só para vocês manterem isso na cabeça, tá? Então, nós tínhamos um mecanismo de epigenética que é dependente de acetilação de histona e metilação de DNA, tá? E para ver o mecanismo desse trabalho, nós descobrimos, então, que a histona 3 era acetilada quando nós colocávamos esses compostos, esses fosfolipídios, tá? Isso daqui aumentava a inflamação e quando a gente usava alguns compostos farmacológicos que inibiam, que induziam a acetilação para imitar o que acontecia naturalmente com esses compostos lipídicos, a gente também via que tinha uma maior inflamação, maior produção de óxido nítrico. E o mais interessante foi aqui que a metilação de DNA diminuía quando eu usava o composto oxidado. E essa metilação, quando diminui a metilação, está envolvido também com maior prevalência de câncer, né? Então, tem mecanismos ainda que a gente pode estudar que acontece, né? E o mais interessante é quando a gente foi tentar ver por que esse lipídio oxidado, se ele existia um receptor que fazia ele chegar a mudar a epigenética da célula, ou se ele mesmo poderia mudar talvez a atividade de alguma proteína da célula. Para estudar isso, nós vamos ver por lipidômica a incorporação deles, e nós vimos que esse composto oxidado era incorporado na membrana. Então aqui são os lipídios naturais de membrana, e aqui a incorporação dele aparecia isso muito claramente. Então, bem possível que lipídios oxidados de membrana são capazes, oxidados líquido surfactante, são capazes de mudar funções de membrana, deixando as células mais inflamatórias, principalmente esses macrófagos. Tá? Bom, mas além da gente pensar em membranas como apenas uma estrutura, ou que lipídios ancorados com proteínas, nós temos que lembrar também que as membranas, aqueles fosfolipídios que estão lá na membrana, eles têm ácidos graxos ancorados neles, né? E esses ácidos graxos podem ser metabolizados por uma sequência de enzimas muito conhecidas e muito estudadas, tá? Como, por exemplo, fosfolipases e ciclooxigenases, lipoxigenases e assim por diante, tá? E dependendo da fonte de ácido graxo que é obtido pela célula da membrana, tá? Então, porque se a gente pensar assim, qualquer célula, ela não tem um estoque de lipídio, ela não tem uma gota de lipídico dentro dela. As células têm membrana, então se ela precisa fazer um metabolismo especial de lipídio, ela vai buscar lá na membrana dela. Então, dependendo da fonte, se é um ácido araquidônico ou se é um ácido docaecosanoico, que é um DHA, né? Ou pentaenoico, que é o EPA, esses daqui são chamados de ômega 3, tá? E esse daqui é o ômega 6. Então, dependendo do ácido graxo, dependendo da metabolização, eles formam esses compostos aqui que são chamados de eicosanoides. Então, assim, para falar de eicosanoides para vocês, eu preciso de uma vida, de tanta coisa que tem e como eles são importantes, tá? Esses eicosanoides, então, são divididos em classes também chamadas de prostanoides e leucotrienos, que são chamados de pró-inflamatórios. Então, por exemplo, prostaglandina E2 está envolvida aqui, nesses prostanoides. E prostaglandina E2 é um composto que induz febre. Então, muitas das febres, quando você tem uma febre, provavelmente você está cheio de prostaglandina E2 no seu organismo. Tá? Agora, tem outros compostos que são chamados de anti-inflamatórios ou pró-resolução, e todos são derivados de ômega 3. Então, é por isso que o ômega 3 é importante, porque ele leva a metabolização para esses compostos chamados de anti-inflamatórios ou pró-resolução. Só que isso daqui
é um mundo. A gente tem hoje em dia, só do derivado de ácido araquidônico, nós conhecemos mais ou menos 180 lipídios diferentes. E parece que a maioria, um sistema biológico ele não é redundante, né? Então ele não vai gastar energia à toa. Se ele está formando 180 lipídios diferentes a partir de um ácido araquidônico, significa que esses 180 lipídios têm alguma função, né? Então, como estudar isso? Só através do lipidoma. Então, aqui nós desenvolvemos também um lipidoma chamado assim, lipidoma target. Por que um lipidoma target? Porque essas moléculas têm muitos isômeros, elas são produzidas em pequenas quantidades, então se você não fizer um target procurando ela no meio da sopa, você não acha. Por que eu não acho? Porque outras moléculas que são produzidas em maior quantidade, tem maior prevalência, vai sobressair a ela e você não vai conseguir achar. Então, esses eicosanoides precisam ser feitos um método target. E esse é o método target que nós desenvolvemos, tá? Então, é feita uma extração lipídica anterior para limpar um pouco essa amostra e depois a gente coloca no triple TOF que a gente tem aqui na faculdade. Eu vou falar um pouquinho para vocês dele no final. Então, faz um LC, uma cromatografia para separação, para poder determinar separação de isômeros, por exemplo. E aí, então, faz um MS para pegar a massa total. Então, por exemplo, eu dei exemplo aqui de um lipídio HIT, que tem 319 de massa aqui. Então, ele separa no Q1, faz a quebra no CAD aqui, tá? E aí, ele, por TOF, ele analisa, em alta resolução, ele analisa os íons filhos, tá? No MS-MS. A partir dessa detecção aqui, então, é processado essas amostras, porque vocês imaginam que isso está numa mistura bem complexa, então é gerado milhares de dados, aí esses dados precisam ser filtrados e processados, aí a gente tem que criar uma biblioteca para poder achar esses dados, né? Então a gente cria uma biblioteca usando diferentes programas, e a partir dessa biblioteca validada e criada, a gente procura ele dentro dos dados e faz a quantificação. Tá? Então é gerada uma área de produção, e a partir disso a gente usa outros programas para fazer integração metabólica para ver onde que está importante isso. Eu acho que está chovendo por aqui, está um barulho de chuva. Bom, então como que fica isso? Para criar a biblioteca. Então, para criar a biblioteca, eu tenho que ter o meu composto isolado, tenho que ter o meu padrão. Então, por exemplo, aqui, esse é o composto chamado de leucotrieno B4. Então, o leucotrieno B4, a gente compra ele ou sintetiza, mas no caso já tem para comprar. E a partir dele a gente faz estudo de energia de fragmentação, energia de colisão, energia de cone, e vê então esse perfil aqui de quebras, e a partir desse perfil aqui é criada a biblioteca dele. E aí então nós temos então vários compostos que nós fizemos, os principais, né, que está mais presente no dia a dia, fizemos estudo das energias, e aí determinamos a massa em alta resolução do precursor e do produto que ia ser depois analisado nos programas que iam buscar essas fragmentações. E também fizemos o estudo do LC. Então, o importante do LC é eu conseguir separar isômeros, tá? Então, é muito sutil, depende muito de pH, depende também da sua fase móvel, da sua fase binária, da sua coluna. Então, é meio como um trabalho de tentativa e erro até chegar no melhor cromatograma para você conseguir separar isômeros. Porque muitos isômeros, por exemplo, eu só vou dar exemplo desse cara aqui, ó, prostaglandina E2 e D2. As duas são igual, a mesma molécula, com a mesma massa, a única coisa é a posição de um oxigênio, a única diferença é a posição de oxigênio. Então, elas são isômeros, iguaizinhos, só que muda são isóbaros, né? Então, ela acaba mudando essa posição de oxigênio. Só que a prostaglandina E2 é pró-inflamatória. Tem a ver com febre, tem a ver com edema, tá? Mas a prostaglandina D2, ela tem função contrária. Então, se eu não conseguir distinguir entre essas duas aqui, eu perco essa informação, porque eu nunca sei qual das duas estão sendo formadas, e também não sei se o meu processo está indo mais para a inflamação ou mais para a resolução. Tá? Então, é importante, nesses lipídios, é crucial saber fazer uma boa cromatografia que separa os isômeros. Tá? E onde tem aplicação disso? Qual que é o efeito desses mediadores lipídicos
no processo imunológico. Então, nós aplicamos aqui, esse trabalho aqui, nós focamos principalmente nos leucotrienos nas prostaglandinas, no modelo de tuberculose. Então, nós fizemos um modelo de tuberculose animal, né? E aqui, a gente começou a usar de um artifício de estudo que é gerar animais que não possuem determinada proteína ou enzima. E como nós sabíamos que os leucotrienos são formados pela 5-lipoxenase, que é uma enzima que eu venho estudando há muito tempo, e ela é cheia de regulação específica, a função dela muda e o produto metabólico dela muda de acordo com essa regulação, né? Mas os leucotrienos são formados dessa enzima. Então, nós temos esses animais knockouts para essa enzima, e aí, então, aplicamos um modelo de tuberculose em animal e fomos olhar no pulmão, né, o que estava acontecendo quando eu tinha a deficiência dessa enzima, que teoricamente vai ter deficiência da formação de alguns eicosanoides, de alguns lipídios, né? Então, olha só o que acontecia. Quando eu não tinha essa enzima, isso daqui é quantidade de colônias de bactéria. Quando não tinha essa enzima, olha o que acontecia. A quantidade de colônias de bactéria diminuía muito perto do meu animal que tinha a enzima, que era o selvagem. Ou seja, essa enzima atrapalha na tuberculose. Então, não ter essa enzima é importante. Então, ela pode ser um alvo terapêutico, inibir essa enzima na tuberculose pode ser um alvo terapêutico. Tá? Mas por que ela atrapalha? Né? Por que essa enzima atrapalha? Então, a gente foi ver as células, né, inflamatórias e nós vimos que tinha uma diminuição de macrófagos inflamatórios, tá? E tinha um aumento de células relacionadas com a imunidade adaptativa, que é aquela imunidade de memória. Então, ela atrapalha porque na falta dela, eu tenho a queda da inflamação do pulmão, mas eu tenho uma melhor imunidade de memória. Mas se ela tem a ver com mediadores lipídicos, então na falta dessa enzima, como que esses mediadores lipídicos estão expressos? Aí entrou o lipidoma, né? Então, como que nós vimos isso? Na falta dele, na falta da 5-lipoxenase, tá? A prostaglandina continua alta, ou seja, não é ela que está causando a função. A prostaglandina D2 também continua alta, mas eu tenho uma queda de 15 HIT e eu tenho um decréscimo muito grande desse composto chamado de 12 HIT. Então, a gente acaba descobrindo aqui qual é o composto exato que na falta daquela enzima pode estar relacionado com aquele fenótipo de melhora na tuberculose. Então, além disso, né, a gente tem essa enzima, ela forma esse leucotrieno aqui, e esse leucotrieno pode ser degradado ainda nesse 12-oxoleucotrieno. E a gente avaliou essa enzima aqui de degradação também na formação desse produto, para ver se isso poderia ser um alvo metabólico, né? Bom, e aí a nossa ideia foi, mas a gente sabe também que prostaglandina é ruim, porque ela induz febre, porque ela induz edema pulmonar, né? E ali, no caso, na falta dessa enzima, eu ainda tinha prostaglandina. Então, a nossa ideia foi, e se eu tirar a enzima e tirar a prostaglandina? Aí, como que eu faço para tirar a prostaglandina? Simples, usando um anti-inflamatório não esteroidal, os coxibes da vida, ibuprofeno, esses anti-inflamatórios, tá? E aí nós vimos que quando a gente tirava a prostaglandina, a quantidade de colônias de tuberculose no pulmão diminuía também. Ou seja, então eu posso fazer um tratamento concomitante voltado para esses mediadores lipídicos que melhora a resolução e a inflamação durante a tuberculose. Então a gente chega num contexto que a prostaglandina tem que ser um termômetro, ela não pode nem estar grande e nem pode ser pouco, porque ela tem alguma função inicial. Mas quando a gente chega nesse termômetro, a gente chega numa terapia, né, de anti-inflamatória para diminuir a prostaglandina, isso fica em uma quantidade ótima, importante para quê? Para aumentar o recrutamento de células, aumentar a fagocitose dos micobactérios, aumentar os componentes inflamatórios que são importantes para matar o micobactério e diminuir a quantidade de colônias no pulmão. Tá? E aí existe um balanço fino entre prostaglandina e leucotrieno, que é demonstrado pelos experimentos que a gente fez. Tá? Bom, então isso é em tuberculose, é em pulmão. E aí nasceu, ano passado, esse consórcio chamado de Imunocovid, que foi um consórcio de professores aqui do campus de Ribeirão Preto, menos essa professora que é de UFSCar, para estudar Covid. Então, nós tínhamos a oportunidade, cada pessoa aqui tinha uma expertise diferente, né, na área,
conhecimento diferente, falou, vamos juntar forças contra esse mal que a humanidade está tendo nesse momento, né? Então, aqui temos professoras da Faculdade de Medicina, a professora Isabel, a professora Vânia, temos na Faculdade de Farmácia a professora Cristina, a professora Fabiana, a professora Lúcia Faciola, que foi minha mentora por muito tempo na Faculdade de Farmácia, onde eu tenho a maioria das minhas colaborações. Tem a professora Elisa, também da Faculdade de Farmácia, o professor Marcelo Baruffi, da Faculdade de Farmácia, a professora Sandra da UFSCar, ela é a parte de bioinformática do nosso grupo, é dela, né? A professora Ana Paula, da Escola de Enfermagem, e eu representando a Faculdade de Filosofia aqui. Então, sem cansar muito, vai ser breve, só para mostrar como encaixa nossos estudos na COVID, tá? A gente sabe que a COVID é uma doença muito incerta do que o paciente vai sofrer, ou como que vai ser o comprometimento da doença naquele paciente. Por quê? Porque a infecção, se a gente pegar a infecção do COVID lá no início, não com essa cepa nova, não com a variante nova, podemos falar que 50% das pessoas nem tinham sintomas, tá? Eram chamados de assintomáticos. E aí os 50% que sobravam, que tinham sintomas, aí começava uma divisão. Desses 50% que tinham sintomas, 80% se recuperava porque eram sintomas leves. Mas 20% dos 50%, os 20% iam para o hospital. Desses 20% que iam para cuidados hospitalares, 85% se recuperavam, mas 15% ia para a fase crítica. E esses iam para a fase crítica, então 50% a 65% morriam e o restante se recuperava a longo prazo. Então, esse espectro da doença é um espectro. Por que nós temos desde pacientes que são leves da doença até pacientes graves, né? Por que acontece isso na população se o vírus é o mesmo, né? Então, era essa a nossa pergunta. E aí a nossa pergunta, entre vários projetos, vários objetivos estão sendo desenvolvidos com esse grupo, mas um dos objetivos foi analisar essa parte de mediadores lipídicos, fazendo essa relação aí com a gravidade do COVID. Então, por enquanto, ele está depositado no medRxiv, mas está submetido para Nature Communication Medicine e a gente está esperando o resultado final. Então, o que nós achamos? Nós dividimos os pacientes. Então, esses são meus controles, e aqui são os leves, moderados, graves e críticos. Tá? Eles vão subindo de acordo com a gravidade do COVID. Então, nós vimos que existe um aumento de circulante de ácido linoleico nesses pacientes, ácido graxo livre linoleico. Dodecanoico também não tinha diferença no dodecanoico, mas nós vimos que tinha uma grande diferença, principalmente nos graves, de ácido araquidônico. E ácido araquidônico são aqueles que originam os eicosanoides. E quando a gente foi ver dois eicosanoides clássicos de inflamação, como 5-HIT e 11-HIT, nós percebemos que o 5-HIT estava aumentado, e o 5-HIT remete à função da 5-lipoxenase, que eu tinha estudado lá na tuberculose. Além disso, isso daqui era no circulante. Então, nós fomos buscar lavados broncoalveolares dos pacientes que estavam entubados, dos pacientes críticos, para analisar como estava o metabolismo de lipídios no pulmão daquela pessoa. Então, nós fizemos uma lipidômica geral, metabolômica com lipidômica geral, e analisamos as vias que estavam mais expressas ou diferenciadas nesses pacientes. E nós chegamos que no pulmão desses pacientes nós tínhamos mais expressão ou diferenciação de metabolismo de esfingolipídios, depois de outros lipídios como o triidrocuracetonóico, né? E depois também nós tínhamos hormônios esteroidais, né? Metabolismo de glicerolipídios, né? E depois os outros metabolismos estavam menos afetados. Mas aí, olhando então para aquela parte dos eicosanoides no pulmão, nós vimos que a maioria dos eicosanoides, por exemplo, 5-HIT, leucotrieno B4, 12-HIT, 15-HIT, tá? Prostaglandina E2, D2, tromboxano, aqui também nós temos um derivado do leucotrieno B4, todos eles estavam aumentados no pulmão, tá? Mostrando que também tínhamos uma inflamação, que esses eicosanoides também causavam essa inflamação no pulmão e que possivelmente uma terapia voltada para a inibição desses eicosanoides poderia diminuir a inflamação pulmonar. Então, uma terapia geral, que é conhecida já, que diminui a produção desses eicosanoides, é através do uso de glicocorticoide. E aí foi o que nós propusemos aqui nesse trabalho, baseado nessas evidências de eicosanoides no pulmão. Tá? Então, eu espero que vocês
eu espero ter passado uma visão geral da nossa atuação, do nosso grupo de pesquisa. E lembrar vocês que isso só é possível, né? Porque nós temos aqui um multiusuário biinstitucional, né? Que é chamado de CEQIL, ele faz parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui no Departamento de Química, e faz parte da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, tá? Então, é um centro de excelência em quantificação e identificação de lipídios. Quem é a coordenadora desse centro é a professora Lúcia Faciola, da Faculdade de Farmácia. Quem é vice-coordenador daqui é o Beto, professor Beto Moraes, né? Alberto Moraes, e eu estou entrando agora também na coordenação pelo lado da Química, tá? Antes eu era um usuário, agora estou entrando na coordenação. E o que nós temos nessa facility? Um triple TOF de alta resolução da Sykes, tá? Que ele é todo programado para lipidoma, ele tem todos programas e bioinformáticas e interfaces voltadas para lipídios. Quem quiser saber mais sobre esse equipamento pode entrar no site dele, do CEQIL, que está depositado no site da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E aqui mostrar para vocês que existe um consórcio no mundo sobre lipídios e lipidômicas, que é chamado de Lipid Maps. Vocês podem entrar também nesse site. Então, esse consórcio mundial é voltado para entender mais funções de lipídios, é voltado para entender novos lipídios, identificação, produção, síntese. E esses caras aqui são excelentes, tirando eu aqui no cantinho, que estou de intruso aqui na situação, né? Esses outros aqui de cabeça branca, por exemplo, o Samuelson foi prêmio Nobel por descoberta prostaglandina em 1982, foi prêmio Nobel. Esse Edward Dennis é um papa dos lipídios. Esse Charles Serran, que é um cara também muito renomado na parte de ômega 3. E esses daqui são 3 bioquímicos excelentes, trabalham com uma enzimologia especial dessa produção de ecosanóis, entendendo a proteína. E o Takao Shimizu é um amigo pessoal meu, que ele tem um grupo grande no Japão que trabalha também com essa parte de lipídios. E a nossa ideia é colocar o departamento de química nesse hall um dia, colocando oficialmente a gente nesse consórcio de Lipid Maps. Gostaria de agradecer aos meus alunos que geraram parte desses resultados, né? Que é a Luma e a Luana, também minha aluna Poliana, que defendeu, os meus alunos atuais de doutorado, a Rayane, o Pedro, a Diana, a Glaucia, meu aluno de IC, o Jonathan, as colaborações que eu tenho na Faculdade de Farmácia, principalmente com a professora Lúcia Facioli e com a professora Fabiana Frantes, e a colaboração que eu ainda tenho com o pessoal do meu pós-doc lá na Universidade de Colorado, professor Robert Murphy. E falar para vocês que agora a gente está ainda empenhado mais nessa área de Covid, na área de vacina e falar que é nosso direito, enquanto não tiver vacina, nossa vida não vai voltar ao normal, e eu espero que esse seja o nosso objetivo, o nosso presente para esse ano, mas que entender inflamação, entender vacina, entender imunologia, com aplicações químicas e bioquímicas faz todo sentido para a gente hoje em dia, né? Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Carlos. Muitíssimo obrigada pela aula sobre metabolismo de lipídios, principalmente. Foi um seminário excelente, tenho certeza que os nossos alunos aproveitaram bastante. Vou passar, então, a palavra para os estudantes. Eu tenho certeza que vão ter, né, perguntas, questões interessantes, né, a respeito do que o professor Carlos apresentou para a gente. Eu não me aprofundei nas questões biológicas e imunológicas, porque precisa de um background maior, mas o intuito era mostrar a aplicação mesmo, tá? Então, mas se alguém tiver alguma pergunta específica, pode fazer, que a gente vai tentando encaixar aí no que a gente falou. Sim. Ana, posso fazer uma pergunta primeiro, porque eu vou precisar sair? Claro, Lúcia, fica à vontade. Parabéns, Carlos. Acho que foi uma gama de informações bastante grande, né, que você passou. Você está muito envolvido, um trabalho muito, muito interessante, muito bonito, muito relevante, né? Eu fiquei curiosa, Carlos, vou fazer uma pergunta assim, bem generalista. Como é que você trabalha com as amostras reais? Né? Você falou de líquidos, de lavado dos alvéolos, né? O que você precisa de amostras reais para a sua
sua pesquisa e como que isso é desenvolvido? Então, nós temos, a nossa pesquisa é baseada em a parte em vivo em humanos, em modelo experimental em camundongos, e depois a gente tem a parte in vitro. Então, a gente faz a decomposição até chegar no in vitro. Então, a gente testa muitas coisas in vitro para reproduzir o que nós vimos no real. Mas quando a gente pega em real, por exemplo, no camundongo, isso já é fácil. Os modelos experimentais em camundongo, fazer lavado, obter esse líquido do pulmão. Então, são procedimentos não tão diferentes. Eu acho que até dependendo da área, é um procedimento de rotina. Então, isso a gente consegue fazer bem nos camundongos. Só fazer infecção, obter pedaços do pulmão, fazer a homogeneização do órgão. A partir da homogeneização do órgão, a gente faz o sacrifício do animal, né? A partir da homogeneização do órgão, a gente consegue dosar lipídios. E na parte do líquido surfactante, a gente faz um lavado mesmo com uma cânula, direto pela laringe do animal. Agora, na parte humana, nós precisamos de ter uma boa parceria com os médicos, né? Então, nós temos, aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas, nós temos toda uma área de pneumo, né? E fazer lavado broncoalveolar é um exame de rotina para alguns tipos de doença. Então, a gente acaba obtendo, nessas parcerias médicas, dá para ainda a gente obter esse material. Outro ponto é na parte de após o óbito. Então, a gente consegue também obter biópsias, né, quando vai ao óbito, se esse paciente, se a família autorizar, se o paciente já for paciente da nossa pesquisa, então a gente consegue pegar por biópsia um pedaço do pulmão e a gente consegue também fazer o processamento dessas amostras. Em paciente vivo ainda, por exemplo, no COVID, quando eles estão entubados, eles, além do tubo de oxigenação, eles levam também um catéter junto, que esse catéter é para analisar aumento de fluido dentro do pulmão. Porque ele tão inflamado, um pulmão inflamado, a tendência é, como a gente produz pus, por exemplo, na unha encravada, que é bem nojento isso, mas só para deixar bem uma comparação, quando o pulmão está inflamado, ele produz líquido, ele produz também um composto, um pus, um infiltrado de células, e isso não pode ficar no pulmão, principalmente no paciente que está entubado. Então, a fisioterapeuta, ela tem a habilidade de retirar o tubo do paciente e puxar esse líquido para que o pulmão fique menos encharcado e que o paciente tenha um alívio maior, mesmo com a intubação. Então, eu tenho 2 alunos, o Jonathan e o Pedro. O Pedro é biomédico, né? O Jonathan é aluno da farmácia, que eles seguem esses fisioterapeutas nesse procedimento, e quando a fisioterapeuta obtém esse líquido, eles pegam esse líquido e a gente vai para o laboratório, para um laboratório na medicina que é de nível segurança 3, que é o nível de segurança de vírus, né? Então a gente fica que nem astronauta trabalhando lá dentro, e eles fazem o processamento desse material e obtêm o líquido surfactante, obtêm as células do pulmão e obtêm ali um exudato inflamatório do pulmão. Então são essas nossas rotinas de obter amostras. Entendi. Valeu, obrigada. Obrigado. Pessoal, para os estudantes, se quiserem abrir o microfone e fazer perguntas, é melhor, mas se quiserem usar o chat também, eu estou acompanhando as mensagens no chat, tá? Então, fiquem à vontade para usar qualquer um dos 2 recursos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor Carlos, boa tarde. Boa tarde. Achei sensacional a apresentação do senhor. Principalmente na hora que o senhor estava falando a respeito da questão do surfactante nos alvéolos pulmonares, né? E tem um acontecimento na família da minha esposa. O meu sogro, recentemente, ele está tendo uns problemas no pulmão e já fez várias biópsias, fez o exame de lavado que o senhor mencionou, para fazer todos os exames possíveis e imagináveis. E o diagnóstico da médica atual é que deve existir alguma relação entre esse problema pulmonar dele e uma doença autoimune que ele tem, né? E ele faz uso para melhorar, ele faz o uso de corticoide, né? E o uso do corticoide diminui esse problema
pulmonar. Pode ser uma pergunta bem imbecil, mas eu sou novo na área, né? O senhor como explicou a respeito de lipidômica. Será que eu conseguiria, por exemplo, fazer alguma correlação entre o fato dele usar corticoide e a doença que ele desenvolve, que ele tem, né? Está relacionada com algum distúrbio lipídico no pulmão? Então, na verdade, uma doença autoimune é quando o seu corpo ataca você mesmo, né? Então, existem várias classes, vários tipos de doença autoimune. Então, como que você tem que fazer? O tratamento de uma doença autoimune é esse daí. Você tem que diminuir a inflamação geral do seu corpo. Porque ele está entendendo que alguma coisa dele próprio é algo danoso, que pode prejudicá-lo, né? Então, o uso do corticoide está corretíssimo, é para isso mesmo. Tá. E por que está afetando o pulmão? Possivelmente, alguma área de células ali que são responsáveis por fazer a imunidade do pulmão, elas estão atacando células epiteliais. E aí está causando uma inflamação ali exagerada. Existe já outros artigos relacionando mediadores lipídicos com doenças autoimunes, tem sim, tá? E quando você usa um corticoide, geralmente você diminui muito as prostaglandinas leucotrienos, que também está relacionado com algumas doenças autoimunes, com inflamação ou com processos autoimunes. Então, assim, eu acho que possivelmente ele desencadeou, por ter desencadeado uma doença autoimune, ele está com o pulmão mais inflamado, bem possível, mas eu acho que o corticoide já vai fazer esse efeito de inibir esses lipídios. Isso já é estudado. Em relação ao líquido surfactante, no caso, nós conseguimos descobrir que o líquido surfactante ele criava um microambiente que diferenciava esse macrófago, para ser um macrófago especializado para o pulmão. Tá? Então, é isso que nós descobrimos. Mas existe também terapias hoje em dia de recuperação de líquido surfactante, principalmente em crianças. Crianças neonatal, não tem líquido surfactante. Então, existem algumas terapias desse tipo. Mas os lipídios estão envolvidos, mas possivelmente já a terapia que a médica passou para ele já está afetando os lipídios também. Obrigado, professor. É isso. João, Bonaldo, você levantou a mão? Oi, sim. Professor, o meu conhecimento em bioquímica é no máximo medíocre, assim, mas eu tenho uma pergunta e uma preocupação. Uhum. Quando você falou da parte de ozônio, aquela expressão, a metabolização de lipídios e tudo mais, ela é a mesma em todos os animais, mamíferos e aves, porque a ozonioterapia está sendo meio usada a rodo, assim, na veterinária, principalmente, eu vejo em grandes animais um uso meio descontrolado disso. E a preocupação é se o senhor tem alguma ideia do efeito do tabagismo nesses lipídios. Então, nós temos já dados de tabagismo que ele também induz esses lipídios oxidados. Então, tem lavados bronquialveolares foi feito lipidoma do lavado de pacientes fumantes, né? E a presença desses lipídios oxidados é muito grande também no tabagismo, que pode ser um fator também complicante que leva a possível carcinoma de pulmão em quem fuma, pode ser também um desses fatores para aumentar muito esses lipídios ou esses compostos muito inflamatórios, né? E no caso da ozonoterapia, é algo que precisa de muito estudo. Para quê? Porque, na verdade, a ozonoterapia, ela também pode ser importante para matar micro-organismos. Então, do mesmo jeito que ela afeta esses lipídios, ela causa essa quebra na dupla ligação, a diminuição da cadeia e essa modificação do lipídio, ela causa isso também em lipídios de membrana de bactérias, de fungos. Tá? Então, de uma certa forma, a ozonoterapia tem que colocar na balança o que é melhor. Então, vamos supor, se você tem uma infecção bacteriana que os antibióticos não conseguem resolver, ou se é persistente, e usar uma ozonoterapia com esse propósito, é tão válido do que você pensar no efeito inflamatório que ela vai ter gerando esses lipídios a curto prazo, né? Então, talvez se você usar uma ozonoterapia junto com um anti-inflamatório, você diminua esse efeito inflamatório, porque você está usando um anti-inflamatório, por exemplo, comum, né, não esteroidal,
e ao mesmo tempo você pode estar matando mais micro-organismos. Então, é nessa pegada que o pessoal começou a pensar em ozonoterapia para matar o vírus do Covid, entendeu? Só que o vírus do Covid, ele está dentro da célula, não está fora. Né? Então, ele pode estar, uma porcentagem pode estar fora mesmo. Mas a maioria do vírus da Covid, ele internalizado, ele replica dentro da célula depois que ele sai, né? Então, não é certeza que você mata todos os vírus se você usar uma ozonoterapia, né? Então, talvez você pode diminuir uma carga viral que está exposta ali na mucosa, mas você não consegue entrar com ozônio dentro da célula. Então, o dano que você vai causar para o órgão e para a célula pode ser muito maior que o dano para o vírus. Então, nesse caso, a gente entende que se você já está num ambiente inflamado por causa de um vírus e você vai usar uma ozonoterapia tentando matar o vírus e vai aumentar a inflamação daquele órgão, é pior, né? Então, é muito de balança mesmo. O que compensa mais? Mas não é para condenar a ozonoterapia e falar assim, olha, isso é péssimo, não deve ser feito de modo algum. Não é isso. Tem que colocar os prós e os contras. E por isso que merece muito estudo, em vários tipos de estudo, né? Obrigada, Carlos. Mais alguma questão? Nada, pessoal? Certeza que tem um monte de gente curiosa aí, com vergonha de perguntar. E eu não aceito alunos de pós-graduação com vergonha. Pessoal, eu sei que vocês começam sempre a pergunta falando, olha, pode ser uma pergunta idiota, pode ser uma coisa assim. Não é, viu? Não é porque eu sou químico, tá? E eu já fiz essas perguntas que vocês estão fazendo muito tempo atrás, entendeu? Então, eu sei do nosso background, eu sei disso. A diferença é essa, a diferença é que eu sou um químico. Então, eu sei como vocês se sentem, eu sei o que vocês sabem ou não. Então, só estou falando para vocês que é possível, qualquer pergunta é válida. Qualquer pergunta é válida porque a gente não sabe de tudo, né? Eu pensei que vocês iam perguntar mais de espectrometria de massas, que vocês veem bastante. Para os alunos. Pessoal, eu tenho uma pergunta. Vocês podem ir pensando, então, enquanto eu faço a minha. Ô, Carlos, vocês têm alguma ideia de, primeiro, se algum desses fosfolipídios desse tipo aldo que você citou, se eles podem substituir DPPC ou POPC na membrana alveolar, e isso levar, por exemplo, a mudanças de elasticidade da membrana, que vão levar a dificuldades de respiração, então, do processo respiratório, ou se mesmo, né, existe, né, se fármacos podem ser inseridos na membrana. Minha questão é, né, se o quanto esses compostos, você focou bastante nos macrófagos, mas eu estou pensando, né, se eles podem, né, ser inseridos na membrana e se eles podem afetar o processo respiratório mesmo. Você sabe que a gente pensava antes que esses fosfolipídios, eles possivelmente sinalizavam por algum receptor específico da célula. Então, ele era metabolizado nesse composto oxidado e isso era reconhecido pela célula. Então, existe mesmo um receptor que reconhece, que é chamado CD36, e nós temos esses fosfolipídios oxidados em outro lugar, por exemplo, nas partículas de colesterol. Então, na partícula de colesterol, a gente tem os oxolipídios, que são, então, muitas partículas chamadas de oxo-LDL. É por isso que tem esses problemas de inflamação nas artérias, de infarto do miocárdio. Então, esses problemas de inflamação que a gente tem, por exemplo, em veias e artérias, também pode estar relacionado com a presença desses oxolipídios, né? Então, uma medida que a gente tem é que quanto mais oxolipídio em colesterol, mais a pessoa tem uma predisposição a problemas cardíacos, tá? Isso a gente sabe. Então, no início, a gente pensava que esse CD36, que é um receptor clássico para lipídios oxidados, estava agindo no macrófago, mas quando nós fizemos o lipidoma, nós vimos que está incorporado, né? Então, isso não está nessa publicação, é algo que a gente está no bolso ainda, eu preciso de um aluno para terminar isso, e nós vimos que está incorporado. E essa incorporação pode estar afetando funções importantes de outras proteínas, ou ainda mexendo nesse fluido, né? Nesse mosaico fluido da membrana, perdendo a função da célula, ou levando ela a criar uma resistência e ter uma função mais agressiva, né?
Então, está incorporando sim, está mudando a função da célula. Essa é a resposta que eu tenho para você. O quanto que incorpora, em qual momento que incorpora, a gente ainda não sabe, porque nós fizemos isso in vitro, né? Então, eu não sei em vivo se a gente consegue, se a gente vai ter que reproduzir isso. Aí entrou a pandemia, esse projeto parou, porque foi para parte do Covid. Mas isso é uma resposta que está em aberto, mas o mecanismo parece que é bem nesse sentido. Estava pensando, você sabe, a minha especialidade são as monocamadas de Langmuir, e eu estou desenvolvendo um projeto agora com o professor Bafa com tensoativos pulmonares. Então, a gente simula a composição, porque a gente está do lado, a gente conversa tanto, precisa conversar mais. Tá vendo? Tá vendo? A gente simula, né, a composição, então, alveolar, e nesse momento a gente está estudando a distorção nessas monocamadas, de um fármaco potencialmente, pode ser potencialmente usado para tratamento de COVID, e como a mudança de composição lipídica nessa monocamada afeta, né, a internalização desse fármaco pela membrana, né, simulada alveolar. Então, por isso que... É incrível, né, Paulo? De repente eu falo assim, vou falar uma coisa que ninguém está interessado, e de repente aparecem pessoas que trabalham com coisas parecidas, mas a gente não tem essa conexão, não sabe, né? Por isso que é importante esse tipo de seminário. E você é uma pessoa da área de fisicoquímica, então se a gente pensar, né, como hoje em dia a gente é multidisciplinar, qualquer tipo de estudo, né? Então a gente acaba fazendo essa ponte mesmo. E eu acho que tem tudo a ver, viu, Ana Paula? Eu acho que a gente pode conversar mais sobre esses projetos. Não, com certeza, né? A gente começou a fazer recente, mas a gente já, em breve, conversaremos sobre os resultados. Tá bom. Carolina, pode fazer a sua pergunta. Oi, tá dando para escutar o microfone? Sim, estamos escutando. Professor Carlos, obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Eu tenho uma pergunta, assim, da parte de análise da espectrometria de massas mesmo. E você comentou que tem alguns lipídios que são, sim, que estão sendo descobertos ainda, e não se sabe que eles existem ali. E como que vocês fazem uma espectrometria de massas nesse caso, se vocês geralmente fazem uma biblioteca, né, com os lipídios puros, para fazer a fragmentação? Então, no caso desses novos que estariam sendo descobertos, como que vocês fazem ou pensam em fazer? Carol, obrigado pela pergunta, super interessante isso. Eu mostrei para vocês que eu tenho 2 métodos, um chamado target e um chamado não target, né? No método target, que é esse usado para os ecosanoides, a gente precisa ter uma biblioteca formada, porque aí então você vai lá no meio daquela sopa e busca ele, né? Então esse é o método target que a gente usa no ecosanoides. Então esse seria impossível eu fazer ele se eu não tivesse a biblioteca, né? Mas o método untarget é um método principalmente para classes complexas, por exemplo, para glicerofosfolipídios, para esfingolipídios. Por quê? Porque eu pego um lipídio clássico desse grupo e eu faço a quebra dele e vejo quais são os principais produtos dessa quebra, quais são os íons filhos. Então, por exemplo, se eu pegar uma esfingomielina, eu vou ter uma quebra que vai ser clássica de uma colina. E vou ter uma quebra clássica de uma base esfingoide e de um ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre, ele pode ser modificado. Então, se eu mantiver esse meu padrão de quebra, só modificando o ácido graxo, eu consigo identificar todos os outros compostos que são dessa classe, mas que tem modificação do ácido graxo. Então, a gente acaba fazendo um target virtual. E aí eu consigo identificar. Então, se eu pegar a quebra, muitas classes têm quebras bem programadas, bem determinadas. E aí, por essas quebras, eu consigo fazer a modelagem e chegar no lipídio novo. O que eu falo quando tem lipídios que a gente nunca descobriu? Por quê? Porque existe um banco de dados de metaboloma de lipídios, que é esse que analisa 40 mil lipídios, e quando você joga o seu método untarget, né, que você identifica tudo. Então ele pega tudo que ele vê, ele quebra, identifica e vai colocando nesse método. Quando você faz uma comparação do que você identificou e joga nesse banco de dados de metabolômica de lipídios, mais ou menos 30% da no reads, por exemplo, não match, não tem relação, tá? Então, 30% de tudo que eu identifiquei de lipídio na lipidoma untarget
não é nomeada, não tem aquele lipídio descrito naquela biblioteca. Então, isso abre caminho para eu fazer, então, uma identificação manual. Então, eu vou naquele lipídio, analiso as quebras, vejo se tem homologia com outros lipídios, com outras quebras clássicas e tento fazer manualmente ou identificar pelo menos a classe daquele lipídio. Então, dá para a gente fazer dessa forma. Eu consegui responder o que você estava querendo? Conseguiu, sim. Obrigado, professor. Tá bom. Tem uma pergunta do Giovanni aqui no chat, eu vou ler. O Giovanni está sem fone, Tá, eu vou ler a questão dele, tá? Ele pergunta, com o estudo do grupo COVID, qual foi a conclusão sobre o motivo de algumas pessoas serem sintomáticas e outras não? Pois há pessoas com comorbidades que não sofrem muito, mas outras sem comorbidades que são bastante afetadas. Vocês têm alguma ideia? Basicamente, a gente não tem isso fechado, porque se a gente já tivesse isso fechado, a gente ia achar a cura para o Covid, né? O Covid é um grande quebra-cabeça, tá? Não existe ainda um ponto principal. É por isso que a vacina é a única solução, né? Mas é uma doença que vai ser estudada por muito tempo, porque por ser esse grande quebra-cabeça, ele vai ajudar a entender outras doenças anteriores, ou fazer analogias com outras doenças que a gente já estava tentando entrar no mecanismo aí. Bom, o que acontece? Pode ter 2 fatores ou até 3 fatores nesse processo da pessoa ter mais sintomas do COVID, né? O primeiro é o genético, que vai depender da quantidade de receptores, que vai depender de como ela produz mediadores contra os vírus, esses mediadores inflamatórios, e como as células de memórias vão agir contra esse vírus. Então, isso é genético, não tem jeito, é de cada pessoa. Por isso que a gente vê, por exemplo, assim, o cara era atleta, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha diabetes, nada, fazia Ironman, pegou Covid e está entubado. É genético, é alguma coisa do organismo dele que exacerba a resposta dele inflamatória por Covid, ele tem mais receptores, tem não sei o quê. Por outro lado, também a gente tem, assim, os super resistentes, né? Tem uma pessoa que tem diabetes, obesa, não sei o quê, a família inteira pegou Covid, mas ele não pega Covid. Também pode ser genético, talvez ele tenha o receptor truncado, o vírus não consegue entrar na célula dele, ou ele pode ter uma resposta prévia já por outros vírus parecidos com Covid, então ele pode responder melhor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que afeta é o ambiente, é a questão de hábitos e ambiente. Por exemplo, qual é a minha alimentação, se é uma alimentação mais inflamatória, mais anti-inflamatória, como a minha microbiota do intestino utiliza as fibras para produzir compostos. Existe isso também, que é chamado de microbioma, agora que o pessoal está analisando. Existe como a microbiota do meu intestino utiliza do alimento, ou das fibras do alimento, para ter compostos mais anti-inflamatórios do que inflamatórios. Qual é o meu estilo de vida? Eu vivo em lugares poluídos ou não? Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão. Por que diabetes e hipertensão? Porque se você pegar diabetes, é uma doença autoimune, na maioria dos casos. Hipertensão também tem a ver com inflamação. Obesidade, o cara obeso ele é inflamado por inteiro, porque o tecido adiposo é um tecido inflamado. Então, nós temos vários fatores que vão se juntar ao fator de você ter o COVID. Então, quando junta tudo isso, mais o COVID, aí leva a esse quadro mais grave. Então, esse é o segundo fator, ambiental. Então, nós temos o primeiro fator, que é o genético, o segundo, que é o ambiental, e o terceiro fator, ele vem da parte de medicamentos. Então, tem pessoas que são usuários crônicos de alguns medicamentos, e esses medicamentos podem afetar algumas vias que seriam importantes para combater o vírus e estar inibido nessas pessoas. Então, por exemplo, pessoas que foram transplantadas, pessoas que tomam alguns medicamentos que podem deixar o nosso corpo sem defesa contra o vírus, tá? Então, a gente sabe que os lipídios estão participando, eles estão ali presentes, eles estão participando, eles participam, mas em qual momento que é ativado esses lipídios, nisso tudo que eu falei, qual que é a porcentagem de participação desses lipídios na inflamação da COVID? Será que se eu inibir o lipídios, eu zero a COVID? Eu zero a inflamação? Eu zero o número de pacientes entubados? A resposta é não, tá?
Mas será que se um paciente entubado, que ele vai ficar na UTI por 30 dias, se ele tomar uma terapia que iniba esses lipídios, será que ele vai sair da UTI em 20, 18 dias? Talvez a resposta é sim. Só que isso exige pesquisas clínicas, né? Então, a gente não tem isso muito no Brasil. O que acontece é lá fora, com as empresas farmacêuticas, os hospitais lá de fora. Mas são perguntas que a gente faz na pesquisa básica, que possivelmente um dia alguém vai responder na pesquisa clínica dessa forma. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Giovanni. Ele agradeceu aqui, Carlos, no chat. Não sei se você está... mais alguma questão? Posso perguntar? Claro. Eu acho até que eu tinha falado antes e estava com o microfone fechado. Você não me viu. Mas, bom, inicialmente, queria agradecer e parabenizar o Carlos pela ótima palestra. Realmente bastante interessante. Foi lá. Eu também sou químico, né? Acho que todo mundo sabe disso. E a gente, claro, tem essas dificuldades, né? Que são áreas, né, diferentes, né? Mas a gente olha e observa como a química e o que a gente aprende no curso de química é importante, né? E nos permite compreender coisas que certamente outras pessoas, né, não imaginam, né? Só fazendo o curso de química mesmo, tendo um curso de bioquímica para a gente entender e poder aproveitar uma palestra como a sua, em que você falou tantas coisas interessantes. Giovanni, Juliano, eu falo que os químicos têm melhores insights, né? Porque o nosso background na parte química deixa qualquer coisa que a gente olha sempre fala, pô, aqui tem alguma coisa assim, e outras pessoas não chegam a essa conclusão, né? Exato, porque a gente consegue ter esse olhar químico. E aí até eu chamo a atenção da reação, né, de ozonólise, né? Eu já chamo de reação de ozonólise, né? Então, todo mundo aí sabe o que é ozonólise, né? O pessoal que fez o curso de químicas conhece a reação, conhece o mecanismo, né? Então, ou pelo menos viu algum dia, né, o mecanismo. E é bacana ver, então, a química sendo aplicada, né, para explicar, né, reações aí que ocorrem aí no meio biológico e, no caso, aí, importantíssimos para, né, explicar efeitos, buscar mecanismos de ação, né, que possam estar envolvidos aí em doenças, né, em atividades de medicamentos, né, de fármacos. Eu fiquei assim, a Carolina fez uma pergunta que eu ia fazer a respeito da questão do massas, né, de como que era feita a quantificação quando você não conhecia, né, os metabólitos, e então você já respondeu, mas ainda ficou para mim essa questão da quantificação, sabe, desses caras, porque normalmente quando a gente vai fazer quantificação, então a gente aprende também no curso, né, que a gente tem os métodos de fazer curva de calibração, usando padrões, né, e aí você trabalha basicamente com um software. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Nesse método target, principalmente voltado para esses ecosanoides, que eu tenho a biblioteca, né, a quantificação é baseada numa curva mesmo, do próprio metabólito sintetizado, e a gente, todas as amostras, ela é colocada, né, faz o spike dela com um padrão interno, deuterado. Então, esse padrão interno deuterado, ele vai tanto na curva como nas amostras, porque as amostras passam por processos de extração, e no final tem que ser normalizada a eficiência dessa extração para você conseguir chegar numa quantificação real. Então, na verdade, o que a gente faz é uma razão diária da identificação do padrão interno deuterado pela identificação do metabólito do seu analito, né? E então a gente faz uma curva mesmo, com a biblioteca mesmo, a gente faz uma curva decrescente, né? E aí o sinal dessa razão diária que você tem na sua amostra biológica, você extrapola na curva também no software, chama multiquant, que a gente usa, e aí você tem em quantificação real, em nanogramas por ml ou micromol. No Untarget não dá para fazer isso. No Untarget é semi-quantitativo. No Untarget, que você não tem a biblioteca, ou você não tem a molécula sintetizada, você pode fazer uma razão diária entre as amostras. Você faz uma razão diária pelo padrão interno. A gente fez esses dias com umas amostras de um aluno da professora Ana Paula, inclusive. Então, você pega como todos eles têm o mesmo spike de padrão interno, então,
você faz uma comparação entre aquele seu grupo tratado e não tratado, então você faz a divisão ali, e a razão diária você usa como semi-quantitativo para ver a maior ou a menor expressão daquele composto. Ou você pode fechar uma classe, por exemplo, assim, eu quero analisar a classe dos glicerofosfolipídios. Aí eu identifico todos os compostos daquele glicerofosfolipídio, daquela classe, e faço um gráfico de porcentagem em relação ao total, que nem eu mostrei naquela tabela lá, porcentagem relativa, né? E aí, de repente, numa condição patológica, aquela porcentagem relativa de um lipídio é 90%, e em outra condição natural é 20%. Então, dentro da própria classe, a modulação dos lipídios daquela classe, numa composição relativa, eu consigo ter uma informação também. Não, mas é sempre quantitativo. Não, porque eu fiquei imaginando essa dificuldade exatamente para esses on-target. Exatamente essa é a questão, para você não ter exatamente a estrutura. Você consegue até identificar, né? Mas aí o ideal seria você sintetizar, né? O teu fazendo, certificando um padrão para você poder usá-lo, né? Mas talvez, como você colocou, no teu objetivo, principalmente nessa fase do estudo, isso talvez não seja tão importante. Né? O importante é você observar exatamente a presença ou o aumento, né, de alguém desse tipo, né, na amostra, né? Esse pessoal aí de Harvard, do Charles Serra, que descobriu um monte de composto derivado de ômega 3, eles fazem um on-target do ômega 3, do composto derivado. Aí eles identificam, por exemplo, eles fazem um on-target e falam, olha, esse composto aqui está sempre sendo produzido nessa condição aqui. Então, ele é um alvo nosso. Aí ele pega do on-target, ele determina a estrutura do composto, da estrutura do composto, ele coloca os químicos dele para sintetizar o composto, aí ele comprova por RMN, por exemplo, faz a biblioteca dele, e aí ele pega esse composto sintetizado e começa a testar in vitro. E aí o cara fica rico, tem empresa farmacêutica, vende e assim por diante. Né? Então é essa parte que falta pra gente, por isso que eu acho que eu estou no lugar certo, porque independente se a gente conseguir... Qual parte falta de ficar rico, Carlos? Se precisar de ajuda para ficar rico, né, me chama. Estamos aí, né? Com a parte de síntese. A gente vai chegar na síntese para a gente tocar o trabalho. Não adianta a gente só ficar identificando, né, gente? Então, se a gente identificar e ver que tem potencial, a gente tem que partir para a síntese. E essa parte aí vai ser um desafio, a gente pode pedir ajuda para os amigos aí, né, Juliano? Precisando, estou à disposição. Eu tenho uma outra pergunta, posso, Ana? Pode. Tem uma... bom, a questão dos isômeros, bacana você ter mostrado também para os alunos, né? A importância de você ter ali essa purificação efetiva, né? E aí também os alunos, de novo, né? Lembrando, né, de HPLC, das técnicas analíticas, a importância dessas técnicas em todas as áreas, né? Mas ali quando você estava falando sobre a parte de em vivo, né? Que você mostrou lá o ratinho lá, né? Aí você estava comentando sobre a ausência, né? Ou deficiência de uma enzima, né, que é uma avaliação que é feita, né. E essa é uma pergunta, assim, que realmente eu sei que tem os biotérios, o pessoal tem, né, cuida dos animais, mas você sempre, como é que você gera esse modelo? Você tem modificações genéticas ou você usa um inibidor enzimático? Como é que funciona? Tem jeito de fazer o modelo farmacológico, porque existem inibidores específicos para algumas enzimas-chave, de alguns metabolismos de lipídio, mas ele não inibe a zero, né? Então sempre fica aquela dúvida do fenótipo misturado, né? Nesse caso aí, esses animais são comprados de uma empresa que chama Jackson Mice, nos Estados Unidos. Então eles fazem o quê? Uma deleção. Hoje em dia é feito com CRISPR-Cas9, né? Que é uma deleção pontual, que foi o Prêmio Nobel de Química, né? Tá vendo? Química trabalha com deleção genética. Então, o Prêmio Nobel de Química de CRISPR-Cas9, você vai lá no embrião, né, faz o tratamento das células pré-embrionárias, né, que estão fecundadas, você deleta especificamente o ponto do gene que vai induzir essa enzima, e aí o bicho já nasce sem essa enzima, né? Aí você vai cruzando ele, e aí quando você tem uma empresa que faz isso, que nem a Jackson Mice, você vende o casalzinho por R$30 mil, né? Aí você vende o casalzinho para o brasileiro, aí ele te põe aqui dentro do biotério, e o Ronaldo vai colocar os bichinhos para namorar até você ter uma quantidade suficiente para trabalhar, né? E ninguém pode morrer não, né? Porque senão... Ninguém pode morrer. Se morrer um dos eles, já é muito dinheiro jogado fora. Mas é assim que funciona. Então, essas deleções genéticas... Hoje em dia é muito mais fácil. Com CRISPR-Cas9, você pode até fazer
uma direção de camundongo adulto, né? Isso está cada mais evoluído. Mas esses animais, essas linhagens clássicas, assim, a gente compra de fora. O pessoal lá faz o próprio deles, mas aqui no caso a gente compra mesmo. Bacana. É sempre a decisão inicial, então, é comprar os animais já, né, com deficiência. Você não vai direto para um inibidor enzimático, nada. Não, a gente acaba fazendo isso, mas aí a hora que você vai publicar, se você quer aumentar o impacto das suas publicações, sempre o referi vai falar, você usou inibição enzimática, agora prova a total inibição. E a total inibição é com nocateamento do gene mesmo da via, né? Então não tem jeito de escapar disso. Não tira dúvida, né? Não tira, E assim, então, eu vou fazer só uma pergunta final aqui, da minha parte, com relação ao histórico, né, todo do Covid aí. Aliás, de novo, parabéns aí pelo trabalho de vocês, fantástico, né? E é aquela coisa de você usar, né, o que você aprendeu e buscar, né, respostas, né? E aí todos podem dar alguma contribuição, né? E a de vocês foi muito bonita mesmo, importantíssima. Mas tem essa questão lá no começo, né, da pandemia, que o pessoal falava de trombose, né? Os médicos, você via nas entrevistas, olha, isso aí é uma doença trombótica, tem que tratar de forma trombótica. E aí depois começou a vir essa questão da inflamação, e ela ganhou até uma certa, uma maior importância, eu diria, né? Agora, eu não sei exatamente como estão as coisas agora, então é nessa direção a minha pergunta, né? Como que tem sido, assim, na visão de vocês que estão acompanhando, né, os hospitais, os tratamentos, estão dentro, né, aí na linha de frente, junto com pesquisadores, né? Qual tem sido a abordagem de escolha, né? Ou ela depende do paciente, depende dos exames, né? Olha só, Juliano, as duas coisas estão ligadas. A trombose é ligada com o processo de inflamação. Então, nós temos inclusive um desses lipídios que nós identificamos é chamado tromboxano, que é um indutor de trombose, né? É um lipídio que faz isso. Então, teoricamente, o carro-chefe é inibir a inflamação, corticoide. Então, o corticoide é o carro-chefe. Só que o corticoide não funciona em todo mundo. Tem pessoas que têm resistência a corticoide, tem tipos de corticoide diferentes que você tem que ficar testando, e a pessoa que está com Covid não tem tempo de você ficar testando. Então, o que a gente faz? Joga uma bomba de corticoide. A corticoide que a pessoa vai ficar sem inflamação até morrer, né? De tanto remédio de corticoide que você dá para ela. Bom, o segundo ponto. E aí, as pessoas, mesmo assim, inibindo a inflamação, eu posso ter trombose. E a trombose existe, é real, e é ela que causa muito desses casos de dano no pulmão, porque vai criando microtrombos que vão afetando ali a circulação, né? E aí existe um exame que chama dedímero. Esse exame dedímero, no começo ninguém dava nada por ele. Hoje em dia, dependendo do hospital que você chega, você já na hora é testado o dedímero. Então, se esse dedímero tiver aumentado, é obrigatório o uso de anticoagulante, né? Então, eu não sei se o pessoal conhece isso, existe, por exemplo, heparina, tem outros remédios anticoagulantes. Então, todo mundo, e quando a gente vai no leito de pessoas que estão no CTI, no UTI, diariamente a rotina é usar o anticoagulante, ou seja, todas essas pessoas estão com maior coagulação. Então, o que a gente fala hoje em dia o combate, o tratamento farmacológico é baseado na inflamação e na coagulação. É nisso que a gente está tentando fazer. Porque, na verdade, o ideal seria um tratamento farmacológico baseado no antiviral, né? Eu acho que vocês estudaram isso também. Você não fez alguma coisa de antiviral? Trabalhamos, tá em avaliação clínica, inclusive. Então, isso é legal. Eu acompanhei esse trabalho também. Eu vi que vocês publicaram logo no começo, não foi? Uma reposição, né? É um antirretroviral, Então, é difícil, né? Então, o ideal é usar um antiviral. Como a gente ainda não tem um antiviral potente, né? O que a gente faz é mexer no hospedeiro, mexer no organismo, diminuindo a inflamação dele, porque teoricamente esse vírus não é muito forte. Eu vou falar a verdade para você, viu? É um vírus bobão, sabe? Ele é uma gota lipídica. Ele é um vírus que se pegar 20 minutos de UV, ele morre, sabe? É um vírus mata com álcool, né? Uma composição de álcool, você destrói ele. Então, ele não é um vírus muito forte. O problema é o seu corpo, como encara essa agressão do vírus.
Então, o que a gente está fazendo agora é mexendo no cara que tem a doença, no hospedeiro, no organismo. Porque para deixar que esse organismo não encare a doença com algo tão exagerado. Então, ele dá muito valor para o vírus. E o vírus não precisa ter tanto valor, entendeu? Então, o ideal seria mesmo ter um antiviral. Não temos antiviral? Não tem. Então, vamos diminuir a inflamação causada pela própria pessoa frente ao vírus, não pelo vírus na pessoa, entende? Não, beleza, excelente. Essa dúvida, exatamente com relação a esse tratamento de anticoagulante que eu estava falando no começo, e depois tem esse balanço agora. Então, você tem agora essa possibilidade de abordar, né, dessa maneira. E usa legal, mesmo. Obrigado. Estou super feliz aí com a tua fala. E a minha última pergunta, você vai me responder tomando uma cerveja um dia. Como é que você diferenciava a Luma da Luana, né? Duas alunas mestradas iguais, idênticas. Eu vou te falar uma coisa. Te enganavam fácil, né? Não, foi a época mais engraçada da minha vida. Uma vez, eu tenho um tempinho aqui, 5 minutos, eu vou falar para vocês. Uma vez eu cheguei no laboratório, tinha uma só delas, estava lá, né? Aí eu chutava, né? Eu falava, vai nessa, né? Aí eu estava no laboratório, eu cheguei e falei assim, Luana, ela virou, olhou para mim, né? Eu, isso aqui, vamos fazer aquele experimento assim diferenciado, pega aqueles resultados que você mandou ontem, fez isso aqui, coloca isso no resumo, blá. Aí eu falei, uma meia hora, falei com ela e tal. Ela virou e falou assim, professor, eu sou aluna. Eu falei, então por que você olhou para mim na hora que eu chamei? É força do hábito, né, para elas, imagina. E aí elas tinham óculos diferentes. Uma tinha um óculos azul e uma tinha um vermelho, né? Beleza. Eu identificava pelo óculos, né? Aí foram numa consulta do oftalmologista, apareceram as duas com o mesmo óculos na outra semana. Falei, vocês querem me matar. Mas foi muito engraçado essa época, achei interessante. Legal, obrigado, Carlos. Obrigado. Boa sorte aí, sucesso na pesquisa. Obrigado aí, estamos abertos a parcerias aí no futuro, viu, Joana? Legal. Pessoal, então eu agradeço, né, ainda discussão, né, ficamos quase uma hora aqui ainda, né, com questões, parabéns aos estudantes, eu sei que o tema ajuda, né, eu tenho certeza que teriam muitas outras questões, a gente poderia ficar aqui, né, por dias conversando, né, com dúvidas sobre a temática, né, com que o professor Carlos trabalha. Então, agradeço os alunos, né, por colaborarem. Eu gostaria que todos os seminários pudessem ser dessa forma, né, que a gente pudesse realmente melhorar a discussão, né, e elevar o nosso nível de discussão dentro do nosso programa de pós-graduação. Então, agradeço, né, mais uma vez ao Carlos. Muito obrigada, Carlos. Espero, né, que as suas pesquisas colaborem para que a gente possa, né, se encontrar aí no departamento, né, em breve, junto com os alunos, né, e que a gente ainda possa conversar muito sobre muitas temáticas em ciência, né. Então, muito obrigada. Eu agradeço, eu vou estar com vocês o semestre todo, né, então, com os alunos, eu agradeço a oportunidade de falar para vocês conhecerem um pouco. É o que eu falei, talvez fique muita informação numa mesma palestra, mas eu quis mostrar para vocês como formou esse universo e para despertar o interesse. Eu estou com vagas de mestrado, vagas para alunos de mestrado, tá? Com foco mais na química, então eu preciso de químicos no meu grupo, eu não sobrevivo só com os biomédicos, farmacêuticos, preciso de químicos, então eu tenho vaga, então nós temos muita coisa para desenvolver, muita coisa de espectrometria de massa para fazer, tentar uma síntese aí também de alguns compostos que a gente já tem na mão, então assim, e muitas vezes as pessoas ficam inibidas, falam assim, mas eu não sei a parte biológica, eu não sei bem a parte bioquímica, como que eu vou trabalhar com o professor Carlos? Eu falo, calma, que um dia você vai saber, porque eu também já fui assim. Então eu não sabia, e aos poucos é meio por osmose, você vai escutando tanto aquele assunto no dia a dia no laboratório, que aí você vai acabar entendendo um pouco mais sobre ele. Mas eu acho que cabe a gente respeitar o background de cada um, e a gente tem projeto direcionado para a formação de cada um, tá bom? Então eu agradeço a oportunidade de ter mostrado, espero que outras oportunidades a gente pode falar especificamente de um ponto, né? Porque a gente pode aprofundar sobre ele e falar certinho, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom final de semana em casa e nos vemos virtualmente na sexta-feira da semana que vem, com o seminário da Lights. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.